Oi, gente! Estou aqui de volta para a gravação de mais um podcast do Oncoguia. Dessa vez a gente vai falar sobre letramento racial em saúde, na oncologia. E este é um podcast que está inserido dentro de um projeto maior nosso aqui do Oncoguia, que foca em capacitar profissionais de saúde que atuam na oncologia, e ele está sendo feito em parceria com a Secretaria de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Então a gente tem aqui toda uma conversa para garantir muito conteúdo, muita informação de qualidade para todos vocês. E eu tenho a honra, de apresentar para vocês aqui a nossa convidada, a nossa especialista, que vai, poder garantir que a gente compreenda melhor que assunto é esse, por que ele é tão relevante, especialmente para você que é profissional de saúde, e a gente vai falar um pouquinho também com você paciente que nos acompanha aqui, até mesmo por conta da nossa rede de pacientes negros com câncer do Oncoguia. Bom, eu estou aqui então com a doutora Denise Ornelas. A doutora Denise, ela é médica de família e comunidade, especialista em medicina preventiva e social. Denise, muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar nos apoiando, em toda a confecção de todo o conteúdo da capacitação, do projeto, uma super parceira. Bom, primeiro me conta um pouco, como é que você caiu nesse tema, como é que ele está inserido no seu dia a dia, na sua rotina. Obrigada. Perfeito, Lu, te agradeço, tanto pelo convite aqui para o podcast, como pela colaboração aí no projeto. Eu acho que é fundamental, que a gente, em todas as áreas, todas as especialidades médicas e não médicas, atue no sentido de trazer esse tema para a ordem do dia, para que os profissionais entendam que ele é importante, relevante. Por quê? Como é que eu caio justamente nisso? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. A minha graduação em medicina não abordou essa temática racializada, A gente não discutia a questão da raça-cor para além dos aspectos da anamnese, do exame físico. A gente tem uma parte da faculdade, na área da saúde como um todo, onde a gente fala um pouquinho sobre isso, mas a gente não entende qual a conexão que isso tem com as nossas decisões clínicas, com os nossos processos de cuidado, de trabalho. E aí, como médica de família e comunidade, em 2016, eu fui convidada por um grupo de estudantes de medicina a conversar com eles sobre isso. E eram estudantes de medicina negros. Por quê? Porque em 2010 a gente teve a Lei Federal de Cotas no Brasil e a gente começou a ter um volume muito maior de estudantes de medicina que se autodeclaram pardos e pretos cursando medicina. E no final desses 6 anos, eles começaram a sair da faculdade. E aí eles começaram a procurar referências, pessoas que eram parecidas com eles ou que tivessem, fenotipicamente, essa identificação, por mais que eles não soubessem que eu já discutia a questão racial antes. Então foram na minha casa, pra gente conversar um pouco, falaram, a gente quer você junto com a gente está se formando, então agora o nosso coletivo, que chama Negrex, coletivo de estudantes de medicina e médicos e médicas negras, a gente quer trazer os médicos que já estão aí no exercício profissional. E eu fui conversar com eles e fiquei encantada com essa possibilidade de reconhecer outros pares, porque quando eu fiz medicina não existiam cotas ainda em 2001, eu me formei na Universidade Federal Fluminense. Então eu sempre tive uma identidade racial que vem do meu pai, porque meu pai era um homem preto, minha mãe é uma mulher branca, e ele me ensinou desde pequena que eu era uma mulher parda e que eu precisava considerar isso nas minhas decisões em todos os aspectos da minha vida. E aí foi uma honra muito grande poder receber esses estudantes. Muitos deles se formaram e foram fazer medicina de família e comunidade também. E aí a gente formou o primeiro grupo de trabalho de sociedades de especialistas médicos em medicina de família e na sociedade médicas em geral, em saúde da população negra, foi a nossa especialidade. Então, desde 2016, 2017, a gente vem pautando os congressos, trazendo as discussões, esses temas para dentro do espaço da medicina. E isso foi muito enriquecedor, porque a gente teve que não só estudar, como também produzir. Então, sou autora de artigos, de capítulos de livro. Hoje dou aula em faculdade de medicina, onde eu posso, dentro do currículo da medicina, trazer essa discussão e faço essa interface também com outros profissões de saúde, com outras categorias profissionais. E é uma honra muito grande fazer parte do movimento negro dentro da saúde. Bom, temos muita coisa para conversar. Vamos lá. Eu acho que o que tem de mais rico, Denise, é o quanto poder traduzir isso para as pessoas, Porque acho que mesmo institucionalmente falando, a gente vem conversando muito, do quanto realmente quando a gente trouxe esse tema, para dentro do onco, quantas reflexões, quantos aprendizados, até mesmo quantas mudanças de conduta, a forma como a gente coleta o dado, como é que a gente utiliza o dado. Então, bom,
Bom, que bom estar aqui com você. Bom, vamos começar do começo, né? E eu acho que a gente está aqui então para falar da importância da gente olhar para a questão da raça dentro do cenário da saúde. Por que isso é importante? O que está acontecendo, né? E o que você vê vem sendo feito para melhorar isso? Perfeito. Lógico que primeiro a gente identificar assim que essa discussão, ela parece nova, mas ela não é. No Brasil, especificamente, a gente desde 1996 existe um movimento organizado que levou inclusive, né, na Marcha Zumbi dos Palmares, 1996, uma demanda para o então presidente da República, né, nessa Marcha Zumbi dos Palmares, de que era importante olhar para os efeitos que o racismo tem, não só na saúde, mas em todas as áreas da sociedade. Talvez seja mais fácil, e a gente até entende que as pessoas percebam, que na educação a gente tem uma diferença muito grande entre o acesso à universidade pública né, e até mesmo a universidade privada por parte das pessoas negras. A gente entende que nos cargos públicos, né, deputados, deputadas federais, Senado, existe uma maioria de pessoas brancas, mesmo que a maioria da população brasileira seja negra. A gente percebe, então, em alguns aspectos, até do empobrecimento, né, quem vive abaixo da linha da pobreza, as pessoas que têm uma questão racial. Mas na saúde a gente tem uma resistência muito grande. Porque, primeiro, os profissionais de saúde eles são formados sobre um paradigma que é todos são iguais. Eu não vejo raça, eu não vejo cor, eu não vejo identidade de gênero, todo mundo para mim é igual. E, na verdade, quando a gente olha os dados, não é bem assim. Então, acho que desde esse tempo, né, da década de 90, essas mulheres negras que participavam dos movimentos de mulheres na saúde, elas começaram a denunciar que para isso a gente precisava produzir dados. Então, até 96, a gente não tinha, pra você ter uma noção, nem na declaração de óbito, nem na declaração de nascido vivo, o dado de raça-cor. Nem da pessoa que estava gestando e parindo, né, da mãe, nem do bebezinho, nem de quem estava morrendo. Então, a gente tinha os dados do IBGE como um todo, que é uma série histórica, né, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz sobre desigualdades socio-raciais, mas na saúde a gente não tinha esses dados bem elementares. Então, nesse ano de 96 foi criado um grupo de trabalho interministerial, incluindo o Ministério da Saúde, que nos levou a produzir dados no Brasil, dentro desses dois instrumentos inicialmente, declaração de óbito e declaração de nascido vivo, mostrando essas diferenças entre o nascer e o viver. E também, consequentemente, no morrer. Com o tempo, esse grupo de trabalho ele foi se estruturando para trabalhar com outras identificações. Então, os primeiros movimentos foram de que a gente incorporasse na notificação de doenças de agravo compulsório. Então, no Brasil, a gente tem uma lista de doenças, que, assim, essas doenças a gente tem que dizer quem está morrendo, onde está morrendo, para a gente poder fazer a vigilância em saúde, né? Então, esses documentos de notificação, eles também não tinham antes o campo raça-cor. Então, a gente passou a ter na notificação de tuberculose, na notificação de hanseníase, na notificação de HIV. Do diagnóstico. Do diagnóstico. Então, quando um profissional identificava... Existe uma lei para isso no câncer que não sai do papel. Pois é, então é por isso que eu vou chegar lá. Então, para a gente entender, os profissionais eles precisam entender o cenário, como ele é lento também, né? A gente está hoje em 2025, quase 2026, então quase 30 anos desse movimento inicial de legalização, de colocar... né, numa norma técnica, nas portarias, que tem que ser colhido esse dado de raça-cor. Porque aí, a partir desses dados, tanto da notificação das doenças, quanto de declaração de óbito e de nascido vivo, é que a gente começa a ver as disparidades. Então, a gente começa a ver que mesmo no mesmo contingente socioeconômico, então mesmo as pessoas que têm escolaridade semelhante, que têm renda semelhante, quando essas pessoas são negras, elas têm piores indicadores, elas morrem mais precocemente, têm mais risco de ter aquela determinada tipo de doença. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por que isso acontece? E esse porquê isso acontece levanta algumas hipóteses. E aí essas hipóteses elas nos levam a buscar modelos de explicação na literatura e entender por que isso está acontecendo. E aí a gente vai perceber que o racismo ele afeta diretamente o cuidado em saúde. Não é só uma questão das pessoas já é mais pobre, está mais longe do hospital, se cuida menos ou tem um hábito diferente. Dentro do mesmo, vou te repetir isso que é importante, dentro do mesmo grupo socioeconômico, pessoas diferentemente de acordo com a sua cor autodeclarada de pele têm indicadores diferentes. E esses indicadores diferentes só se explicam por uma questão que atravessa a vida de todos nós no Brasil, que é o racismo. O que é racismo, Denise?
Perfeito, essa é a pergunta. Racismo é um sistema que hierarquiza as pessoas baseada no seu tom de pele, do seu tipo de nariz, da sua boca, do seu tipo de cabelo. Então vamos pensar assim, por muitos anos a sociedade se estruturou pensando que pessoas negras que foram trazidas de África compulsoriamente, foram sequestradas do continente africano para trabalhar no Brasil e foram trabalhando por forma forçada, né? Então elas não tinham remuneração. Todo mundo sabe que essas pessoas trabalharam sobre violência física, castigos, privação de alimento, privação de sono, piores moradias. Essas pessoas, elas eram vistas para poder participarem da sociedade desta forma como pessoas inferiores. Então se estruturou um modelo de pensamento que marca, né, Neuza Santos, que é uma autora que a gente gosta muito, uma psicanalista, médica, que escreveu um livro que ficou marcado assim, na história do movimento negro, Ser Negro, né? Ela traz desse elemento de que foi essa distinção entre as pessoas a partir de uma categoria de superioridade e inferioridade que trabalhou na sociedade brasileira essa forma de tratar e de ser tratado. Então, de alguma forma, isso persiste ao longo da nossa história. Então, você espera determinados tipos de comportamento das pessoas que têm a pele mais escura, o cabelo mais frisado, né, o nariz mais largo, porque você espera que aquela pessoa ela tenha vindo de um contingente racial que tem uma identidade em si. E essa identidade além de estar nas piores posições sociais da sociedade, também ter comportamentos de mais negligência, de pouco autocuidado, de serem pessoas que têm uma associação aí histórica com a criminalidade, com a promiscuidade, com determinados hábitos e vícios que são sempre inferiores. Então, desde que a gente nasce, a gente vê nos desenhos, a gente vê nos filmes, a gente vê na literatura uma associação negativa das pessoas negras com a sua própria saúde, com a sua própria condução na vida. Então, como dizer que isso não atravessa a gente? Só porque na faculdade de medicina um dia, na faculdade de enfermagem, disseram pra gente que todo mundo era igual, aí todo mundo passou a ser igual? Não vai passar. Sendo que a gente não cuidou disso, né? Não mudou não essa cuida, mudou não esse fala. significado, não fala, né? Se a gente não fala, e eu acredito em pedagogia, você também, né? Então a gente acredita que pessoas adultas podem aprender. Por isso que tem essa conversa. A gente não está culpando ninguém, a gente está querendo que essa conversa venha para o centro, para as pessoas tomarem consciência disso e mudarem seus comportamentos que muitas vezes são inconscientes. Sim, sim. Como é que a gente conecta isso? Vamos entrar, né? Vamos levar essa questão do racismo agora para o nosso mundo, né? Para a questão da saúde, para a questão da oncologia. Vamos falar um pouquinho, você já consegue trazer exemplos concretos? Consigo, claro, a gente tem vários exemplos, né? Mas acho que dentro da oncologia, todo mundo sabe, ou todo mundo imagina, né, que o câncer ele é um grande desafio de cuidar no Brasil, porque primeiro ele envolve... Para todo mundo. Para todos. Princípio para todos. Isso, por isso eu estou falando bem, assim, ninguém está desprezando que pacientes brancos, pessoas brancas também têm dificuldade, principalmente quando elas são pobres, a obter tratamento oncológico. Que são os determinantes sociais que a gente discute tanto. Perfeito, né? Assim, essa é uma questão no Brasil. Quem consegue ter mais acesso está numa camada da sociedade que tem mais contato com profissionais de saúde, faz exames mais rápidos, mais frequentemente. Tem plano de saúde, consequentemente tem mais tempo também de se olhar, de se cuidar e chega a ter o tratamento. Mais acesso à informação. Mais acesso à informação. Pensando no desafio que é pessoas que não terem isso tudo que a gente falou, acesso à informação, conseguir chegar rápido quando tem uma queixa no profissional que vai fazer o diagnóstico, fazer aquele exame de alto custo. O diagnóstico de câncer em geral ele envolve muita tecnologia, né? Ele não depende só de fazer um raio-x ali perto de casa ou de fazer um exame laboratorial de sangue que vai sair em 24, 48 horas. Isso não é uma realidade. Então esse tipo de distinção, ele faz com que pessoas negras, em geral, a gente pode falar em todos os tipos de câncer, eles tenham maior tempo decorrido entre começar a ter algum tipo de sintoma e um diagnóstico, e consequentemente desse diagnóstico o acesso ao tratamento, e é uma chance maior de sobrevida, de cura e consequentemente de não morrer. Acho que esse é o ponto. Em alguns cânceres a gente tem dados mostrando que isso é mais marcado. Câncer de mama é um grande exemplo disso no Brasil. Então a gente tem vários estudos mostrando que o tempo entre acesso à mamografia e o diagnóstico de câncer, encaminhamento para uma biópsia, estadiamento, início de uma quimio-radioterapia ou de uma cirurgia, ele é muito maior entre as mulheres negras e, infelizmente, de todas as faixas etárias. Não é só assim, a pessoa mais velha que tem... Não é. Como é que a gente explica isso, né? Como é que a gente... Tem vários modelos e vários profissionais, vários pesquisadores, inclusive no campo da oncologia, se debruçando de dados
retrospectivas que a gente fala, né, que são mais anteriores, e também fazendo pesquisas em tempo real, então entrevistando pacientes oncológicos, entrevistando os pesquisadores, entrevistando os próprios profissionais de saúde para tentar entender por que existe uma diferença tão grande, porque o SUS é o mesmo. Teoricamente, todo mundo deveria ter acesso igual, mas na prática isso não é dessa forma. Primeira questão, os pacientes eles são negligenciados em relação à sua dor. Então, pacientes negros, historicamente, eles têm... Foi aquilo que a gente falou da escravização, né? Para eu acreditar que eu estou batendo em alguém, aquela pessoa não está sentindo dor, ou que ela está sentindo menos dor que eu desumanizo ela. Então, eu levo isso para a realidade. Então, uma pessoa que chega numa emergência pública, numa UPA, num PS, fala assim, tô com dor no meu seio, tô com dor em tal lugar. Essa pessoa, ela precisa de ser examinada. Ela precisa ser tocada. Sim. A queixa dela tem que ser, antes de qualquer coisa, valorizada para o diagnóstico acontecer. Então, se eu tenho realmente, olho para aquela pessoa, tenho uma suspeita de que aquela dor é real, eu coloco ela na maca, eu tiro a roupa, eu examino, eu palpo, e aí eu vou ver uma alteração. E mesmo quando eu não vejo essa alteração, se eu acredito no que ela está falando para mim, se eu não acho que ela está querendo um atestado, se eu não acho que ela está querendo me enrolar, que ela está... O que eu faço? Eu cuido. E aí eu vou atrás. E aí não só no pedido, né? Porque pedir o exame em si, as pessoas até pedem, mas olhar para a paciente que está na sua frente, explicar para ela a consequência daquilo. Então, eu estou te pedindo um exame, você vai ter que ir na unidade básica levar para ele poder ser marcado. Se ele não conseguir ser marcado em, sei lá, 30 dias, 15 dias, você tem que voltar lá, você tem que pedir, entrar numa ouvidoria. Esses mecanismos que a gente chama de advocacy, né? O lutar pelo paciente, brigar pelo paciente, se implicar nisso, isso muitas vezes não é feito para o paciente negro. Ele ser lançado à própria sorte. Então, até por uma questão de identidade, né, de identificação, muitas vezes a gente percebe que tem estudos que mostram isso. Quando o paciente é negro e o médico é branco também, negro também, ele tem mais empatia com aquela pessoa, então ele corre mais atrás disso. Agora, pessoas negras tratadas por médicos brancos nem sempre obtêm esse mesmo engajamento. Então, como é que a gente pensa numa sociedade que desigualmente oferece a maior parte dos profissionais de saúde brancos, porque na saúde somos, né, um contingente expressivamente, principalmente dentro da medicina, os dados do IBGE de 2025 mostram, né, são 75% de profissionais brancos. Então, esse número ele não vai mudar de um dia para outro. Então, eu preciso que os profissionais brancos eles realmente entendam que existem esses viés. Se ele continuar negando, não sou racista, não faço isso, ele não vai ter essa oportunidade de modificar a prática dele. Bom, e a gente está só começando a conversa. Nossa, mãe. Hoje, a gente já... Bom, você já citou aqui. Então, assim, a gente está começando a ter esse dado de verdade, assim, porque eu já participei, né, de várias discussões em INCA, mesmo com o pessoal do registro. Sim. Tem sempre essa queixa de que o dado de raça falta. A gente está olhando para isso com mais atenção para melhorar esse dado? Sim, aí vamos lá. A gente falou do declaração de nascido vivo, declaração de óbito, falou de notificação. Para o câncer no Brasil, a gente ainda não tem esse campo tão estruturado. A notificação de causas, tanto morte por causas oncológicas, ela é indireta através da declaração de óbito. Mas, por exemplo, acesso à mamografia, qual é o dado que a própria INCA usa? A Pesquisa Nacional de Saúde, que é feita pelo IBGE. Então, se pergunta para as pessoas, a partir, né, de determinado tempo, quantas fizeram mamografia naquele ano, quantas tiveram a possibilidade de marcar, e aí a gente tem um dado que mostra que o acesso é inferior para mulheres pretas e pardas do que para mulheres brancas. Mas a gente tem um campo lá no pedido de mamografia, que é o preenchimento do raça-cor. Esse dado, a gente não consegue ter ele padronizado por falta de preenchimento, mas também porque o próprio tratamento desse dado, ele não vem como uma política pública. A gente tem brigado por isso. Onde é que se localiza isso dentro do conjunto de normas, né? A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Nesse Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem um primeiro capítulo que fala do direito à saúde. Nesse capítulo do direito à saúde de forma equânime, está falando lá que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma política que tem que ser seguida tanto por estados quanto por municípios e pelo governo federal. Apesar do nome nacional, ela não é só do governo federal, ela é pactuada no que a gente chama... Diferentes níveis. Nos 3 níveis, na Comissão Intergestorista Tripartite. Mas quando a gente vai ver os dados, nem todos os estados e municípios usam esses marcadores de raça-cor nos seus documentos. Então, o Ministério da Saúde hoje, hospitais federais, ele já tem que ter todas as internação hospitalar, alta hospitalar, procedimento, fila de espera, tudo tem que estar racializado.
mas estados e municípios ainda não fazem isso. Então, como o nosso sistema de saúde é descentralizado, a gente tem esse grande desafio, implementar a política nacional nos estados e municípios para conseguir ter dados do conjunto, assim. Só dados nacionais não vão me mostrar onde realmente estão os maiores problemas, né? E o que você acha bom, você já falou que tem algumas coisas sendo feitas, mas no nosso dia a dia, né? Fico pensando, sei lá, em prontuário, na hora de desenhar um estudo, tudo isso conta no momento onde a gente quer ter mais dados, certo? Sim, todos os níveis eles têm que estar envolvidos nessa discussão. As direções, as esferas de gestão, de vigilância, mas também os administrativos, são assim, as pessoas que estão na parte administrativa, desde a recepção, do recepcionista da unidade, até as pessoas que cuidam do arquivo médico, da TI, elas têm que ter sensibilidade para essa importância, porque senão é mais um dado. E a gente já faz tanta coisa, os profissionais já estão tão desgastados, eles trabalham com tantas outras coisas, que quando você fala assim, não, eu tenho que preencher mais uma coisa obrigatoriamente. Então tem que preencher o nome completo, a data de nascimento, a raça, a cor, orientação sexual, identidade de gênero. Aí as pessoas falam, nossa, mas é muita coisa só para o primeiro dado. Só que se a gente tivesse um cadastro unificado de fato no SUS, tudo vai sendo usado. Tudo já estava pronto. Então, quando o paciente chega ali, no máximo você vai... Já está preenchido. Já está preenchido. Então, essa é uma briga, né, que a gente tem aí, uma luta grande de fazer unificação de cadastros, de usar os sistemas de informação de forma adequada, sensibilizar não só os gestores, mas todos os trabalhadores para a importância disso. Então, é um trabalho que envolve sensibilidade, mas que também envolve regramento. Porque quando você coloca lá um campo rasa-cor de forma obrigatória, a pessoa não pode passar para outro campo sem preencher. Trava, né? Mas o que acontece? Se tiver lá amarelo, indígena, amarelo, branco, indígena, preto e pardo, e a pessoa tiver que preencher só para passar para o próximo ponto, às vezes ela preenche a primeira coisa. Então a gente tem alguns lugares no Brasil onde foi tornado obrigatório o campo raça-cor e a gente tem 7% de amarelos. E o Brasil não tem 7% de amarelos, exceto em algumas regiões de São Paulo. O amarelo está em primeiro lugar por causa do A? Do A, porque vem nisso. Entendi. Acredita? Então, a gente tem feito vários trabalhos de qualificação desse registro raça-cor. Por isso, a gente precisa que os profissionais não só sejam sensibilizados, mas capacitados a essa coleta. Entendam que é uma autodeclaração. Então, a pessoa, você pode olhar para ela e não ver o que ela está falando, mas ela vai ter que respeitar e trabalhar no conjunto do teu serviço de saúde, a melhoria dessa qualidade dos dados, aprender a tratar esses dados, aprender a fazer realmente uma leitura adequada daquela vivência, daquela realidade. Então, são muitos trabalhos que a gente tem que fazer. Denise, mas você está me fazendo pensar numa coisa tão importante, né? Porque assim, a gente viveu aqui, né? Essa questão de passar a perguntar, né? E ainda estamos aprendendo. Sim. E existia um pouco o desafio da minha equipe da insegurança de perguntar. Sim. Então, acho que esse é um ponto que eu queria te ouvir. Como é que a gente capacita, né? Quem pode estar ouvindo a gente, fala, meu Deus, mas como que eu pergunto, né? Como se ainda fosse uma questão que gerasse algum tipo de, né, de timidez ou de não saber como perguntar. Mas eu também queria te ouvir um pouco com relação à própria autodeclaração. Sim. Né? E como é que a gente educa as pessoas, né? Se de repente, sei lá, se eu tenho dúvida a respeito da minha cor, como é que isso vem sendo também trabalhado? Porque eu acho que isso é tão importante. Perfeito, Luciana. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar dele, porque ele não é uma coisa dada, né? Algumas coisas... Acho que a gente nem aprende, né? Não aprende, não tem se colocado a pensar em como fazer essa discussão de forma democrática, republicana. Acho que até pelas questões que a gente vive no nosso país hoje, né? Então, vamos tentar fazer uma síntese aqui bacana. Todos os dados, eles têm alguma espécie de falta de fidedignidade. Todos os dados. Isso já é esperado. Já é esperado. Então, por exemplo, escolaridade. A pessoa pode ficar com vergonha de dizer que ela é analfabetizada e mentir. E eu não peço. Questão de renda familiar, né? Os três temas eram um pouco isso, assim, aqui. Né? Como é que eu vou perguntar quanto ela ganha? Né? Como é que eu vou perguntar o nível educacional e a questão da raça, as pessoas têm né? vergonha, mas você não pede um comprovante de declaração escolar, nem pede um comprovante de declaração financeira para poder saber se a pessoa está falando. E a gente deixa de usar esses dados? Não. Então, quando a gente fala do não usar o dado raça-cor, muitas vezes a gente está falando do próprio racismo atravessando essa relação. Por quê? É claro que o paciente, a pessoa que está na nossa frente, ela está vendo a nossa cor também. E se eu sou uma pessoa, principalmente nos profissionais de saúde, pensando, né, branca, eu não quero que ela estabeleça comigo uma relação que eu sou o opressor e ela é a vítima. Tá. E muitas vezes, a gente, por mais que seja inconsciente essas questões do racismo, a gente sabe que ele existe. O brasileiro, né, tem várias pesquisas mostrando isso. Quando você pergunta, existe racismo no Brasil? Todo mundo fala que existe racismo no Brasil. Mas na hora de, você é racista? Não, eu não sou racista.
Então existe uma tentativa de autodefesa também nesse processo que vem dos profissionais, por isso que a gente vai falar do letramento racial em saúde. Então, primeiro considerar que assim, tem um problema que é meu. Não, quando a gente fala que o problema é eu não quero perguntar para o outro, nem sempre isso é realidade. É um bloqueio que eu tenho que analisar qual é o motivo disso. E isso dá para treinar? Dá para treinar, dá para elaborar por que eu estou pensando desse jeito, qual é o motivo do meu bloqueio. Tá. De fato, algumas pessoas elas vão se sentir incomodadas com essa pergunta. Por quê? As pessoas também sabem do efeito do racismo na vida delas. Então elas sabem que se elas perguntarem, se forem perguntadas sobre a sua raça cor, eu colocar lá preto ou pardo, será que a pessoa não pensa às vezes que ela justamente por ter escrito preto ou pardo vai ficar lá com o seu processo atrasado? Que alguém vai olhar aquele exame e falar, não, essa aqui é preto ou pardo, eu não vou pedir logo não. Então é claro que também o usuário também pode travar e pode questionar, por que estão me perguntando isso? É muito pouco tempo que a gente tem alguma política de reparação que fala assim, ser preto ou pardo é bonito. Ser preto ou pardo faz com que você possa ter uma reparação histórica de ter cotas na graduação, na faculdade, para entrar na faculdade. Entende? Sim. Então, na cabeça das pessoas, fazer uma declaração quando elas chegam para um problema de saúde parece que não faz sentido. Porque elas querem ser tratadas como igual, elas não querem ser tratadas como diferente. Então, às vezes, o que você vai ter que falar para o usuário é falar claramente para ele, olha, eu estou te fazendo essa pergunta para que, para fins estatísticos, esse dado é importante para a gente entender quais são as diferenças que existem. Não é para te tratar diferente. Aí a pessoa já muda. Ou existe relação mesmo da própria pessoa com o preconceito que ela viveu antes. Então, na família dela, ela pode ter aprendido, né, dependendo de algumas regiões do Brasil, que preto não pode falar, tem que falar que é no máximo pardo, amarelo. Tem algumas pessoas negras que usam o amarelo como uma forma de atenuar, né, essa questão da característica do preto. Então, quando eu, como profissional, entendo as possibilidades diferentes que a pessoa tem de estar usando uma outra raça-cor que não seja aquela que eu estou identificando ela na autodeclaração, eu tenho formas, inclusive, de poder trabalhar isso ao longo do tempo. Mas de forma nenhuma eu vou mudar a autodeclaração dela e colocar a cor que eu acho que é. Sim. Isso não podemos fazer. Sim. Então, como eu disse no início, todo dado ele tem alguma questão de fidedignidade. No raça-cor também vai ter. Eu só não posso eliminar ele porque eu acredito que não é fidedigno. Aí eu não posso fazer, colocar um ignorado só porque eu sou a baliza, eu sou o juiz. Não funciona assim. Denise, como é que... Então, assim, mas o que você está trazendo é que tem um peso essa questão do viés implícito que pode não estar claro para mim. Sim. Né? Fala um pouco mais disso, assim, porque eu não vou nem entrar na minha próxima pergunta, porque eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque esse não dito tá, né, deixando pessoas sem um cuidado adequado, tá deixando pessoas na fila, tá deixando pessoas, né, tendo uma doença descoberta avançada. Se a gente tivesse, né, desde o início da nossa formação como ser humano, uma discussão sobre por que na escola as professoras, as diretoras da escola são brancas e quem está na faxina, quem está fazendo a comida, quem está cuidando fosse negro, se desde o início a gente entendesse isso, ia ser muito mais fácil, certo? Quem cuida e quem está sendo cuidado também, porque eu acredito muito no afeto como instrumento de compreensão da sociedade. E muitas vezes, né, as pessoas até falam isso, eu tenho uma parente negra, eu tive uma avó indígena que foi capturada, eu tive... né, as pessoas, elas até conseguem mencionar isso, eu tenho um parente, eu tenho um amigo. De alguma forma, né? Às vezes a gente lida com isso de uma forma muito pesada, assim, tipo, já querendo não, isso não tem nada a ver, você é branco e você não tem esse lugar de fala e já vem com 10 pedras na mão. Na saúde isso não vai funcionar. A gente tem que trabalhar justamente isso para a pessoa compreender dentro da realidade dela quais eram as diferenças de tratamento, inclusive que essas pessoas que participavam da vida dela e participam têm. E oportunidades, porque se ela perceber que uma pessoa que ela afetivamente gosta pode ser tratada diferente justamente pela cor, ela se torna um aliado da nossa luta antirracista, desse combate à luta antirracista. Então, eu acredito muito nessa perspectiva. Trazer para o viés, né, que a gente tem ali no tratamento das pessoas. Aí eu tenho medo de um paciente porque ele é homem, mulheres já sabem disso, né? Mas quando é um homem negro, eu tenho mais risco ainda de me sentir coagida, de examinar, de estar no consultório médico. Como é que eu lido com isso? Daí a médica com medo do paciente? Médica do medo do paciente. Como é que eu lido com isso? Eu preciso nomear esses sentimentos para poder entender o que está travando, o que está bloqueando. Quando eu trago isso à consciência, eu tenho que ter mecanismos para lidar com isso. Então, eu tenho que ensinar para as pessoas também como elas se protegem, mas ao mesmo tempo como elas justificam, né, não pedir um exame, não fazer um exame físico a partir disso. Por conta de um medo, por exemplo. Por conta de um medo, por exemplo.
Então, esses vieses, eles podem ser trabalhados. Existe uma autora que estuda a branquitude no Brasil, né? Que traz a Edith Pisa, chama ela, uma socióloga. Ela fala assim que quando a pessoa branca, ela descobre que ela é branca e que algumas das atitudes dela, desde não curtir uma foto de uma criancinha negra, mas curtir uma foto de uma mesma criancinha branca. Eu já vi um vídeo, sabe um vídeo que é da sim, boneca? Da boneca, Meu Deus, né? Que loucura aí, são crianças, né? Então, desde essas atitudes até a atitude que pra gente parece absurda quando a gente fala, né, e ouve, de não examinar alguém, de não encaminhar alguém, de não brigar por aquela pessoa efetivamente, de não explicar que ela tem direito a uma coisa ou outra, essas atitudes, elas doem. Então, a pessoa bate a cabeça numa porta de vidro. Sabe essa sensação de quando você vai andando e tem uma porta de vidro, você não vê a porta, você bate? A Edith Pisa fala que a pessoa fica atordoada. E aí ela começa a ter efeitos de não, mas eu não vi a porta não estava aqui antes, não estava aberta. Não estava aberta, a porta sempre esteve ali, ela sempre teve uma fechadura, ela sempre teve as partes, né, que estavam ali prendendo a porta. Mas você não via. Por que você não via? Porque você não tinha consciência daquilo. Então traz isso à consciência para que você possa atravessar essa porta. Mas o primeiro movimento é de dor. Então, eu sei, porque eu faço muitos treinamentos, né? Eu vou para a parte prática de falar isso com as pessoas, seja em congressos, seja em aulas, para os meus alunos, que quando a gente começa a falar isso dá um incômodo. Tem gente que já vai ter vontade de desligar esse podcast, mas está aqui resistindo com a gente. Vamos em frente. Tá aceitando. Tem gente que vai dar uma pausa no podcast, respira, vai pensar, elaborar um pouquinho, depois vai voltar e vai assistir tudo de novo. Tem gente que não, tem gente que ainda está na fase da negação. Por isso que a gente vai falar isso várias vezes. A gente vai sensibilizar por vários espaços diferentes. Porque se eu não trago para o consciente esses vieses, eu não modifico o meu padrão. E aí tem uma outra coisa importante. Quando eu começo a analisar os indicadores, não só pelo conjunto, o hospital inteiro, o serviço de saúde inteiro, mas profissionalmente, então assim, se eu vou ver os teus indicadores, quantos pacientes negros você atendeu, quantos pacientes brancos você atendeu, quantos você encaminhou, quantos você não encaminhou, e devolvo isso para você, aí é uma evidência. Então, os nossos serviços, a gente ainda não, no Brasil, não tem uma cultura de avaliação individual que permita eu ter acesso aos meus indicadores de cuidado. Isso é uma coisa que a gente tem que brigar por, né? Quantas pessoas atendi, quantas eu encaminhei, quantas fizeram determinado exame. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito maior de segurança do paciente, de fazer isso de forma individual. Não só trabalhar os indicadores da instituição, trabalhar os indicadores da instituição é o mínimo que a gente espera hoje. Mas eu preciso, como gestor, aprender a dar devolutivas para os meus funcionários. Então, isso me permite, inclusive, identificar precocemente pessoas que, como profissionais de saúde, já trazem esse racismo ou a questão da homofobia, ou LGBTfobia como um todo, ou a própria misoginia para o seu processo de trabalho e não conseguiu identificar aquilo ainda. E aí, quando eu identifico esse padrão, a primeira oportunidade que eu vou dar para essa pessoa é de aprender a fazer diferente. Porque eu preciso daquele profissional, ele vai continuar na minha linha de cuidado. Só demitir e ele trabalhar em outro serviço e continuar fazendo a mesma coisa também não vai resolver. Sim. Então, esses processos de lidar com a diversidade hoje, a gente trabalha do ponto de vista da instituição, mas também do ponto de vista dos indicadores individuais. E aí, na medicina, na enfermagem, a gente tem muito pouco esse processo de supervisão, né? Psicologia já trabalha bem diferente. Os psicólogos, eles são formatados para quando eles têm alguma questão, que eles percebem que a relação deles com os pacientes está sendo implicada por algo que eles sentem, por algo que eles... Até a questão da supervisão, né? Você está trocando o seu caso com alguém o tempo inteiro. Eles levam esse incômodo que eles estão sentindo. A gente ainda não conseguiu fazer uma formatação disso no sistema de saúde. É uma coisa que a gente vem discutindo muito na medicina de família e comunidade, porque assim... É importante. Quando eu começo a treinar os profissionais e eles sentem que eles sentiram algo... eu não examinei essa pessoa porque realmente ela era negra, porque ela não estava... Eu achei quando ela entrou na sala que ela já tinha um comportamento de promiscuidade sexual. Eu pensei algo, eu criei um estereótipo, eu usei esse estereótipo e eu percebi ele. E na hora eu não soube lidar muito bem com isso. Eu consegui fazer a consulta. Nossa, mas já é uma super conquista. Né? Porque eu tô percebendo o que tá me travando, né? E aí eu começo a fazer isso com os estudantes e os residentes. E aí eles levam isso para os preceptores, para os supervisores deles do dia a dia. E às vezes os preceptores não sabem lidar com isso. Então a gente está num estágio de discutir como isso é discutível na formação. Para além de uma aula. Uma mais velha que não passou por essa preparação. Perfeito. E que ainda tem esse discurso de todo mundo é igual. Tá. Então a gente começa a fazer esse processo de assim, eu só vou atrapalhar com os seus alunos se o seu corpo de docentes aprender também. Porque senão vai trocar como, né? E aí a gente vai fazendo essas mudanças ao longo do processo. Incrível.
É difícil? Muito. Mas a gente não vai desistir. Que importante, que importante. Estou pensando um pouco na paciente agora, né? No paciente que está ali do outro lado, a gente falou agora, né, do que está sendo feito por profissional, né? Para esse paciente que muitas vezes, né, está à espera de ser cuidado e esse cuidado não vem. Sim. Né? O que dá, né, para pensar em como se colocar, né, em como agir? Muitas vezes os pacientes eles também nem têm tanta consciência de que isso é uma questão da racialização deles pelos profissionais de saúde, né? Até porque muitas vezes o câncer está na frente, né? Está na frente, está preocupada ali com tem um problema efetivo para resolver. Isso. Então, essa elaboração, eu acho que vocês têm contribuído muito com isso, com a rede de pacientes negros, né, negras, porque quando isso começa a ser elaborado, as pessoas começam a ter acesso a essa informação e elas percebem na trajetória delas, né, na história de vida delas, que aquela dorzinha ou aquele pedido de exame que elas fizeram foi negado, que a não conversa foi uma forma de negligenciada, de ser negligenciada, atravessada pelo racismo, elas falam sobre isso, elas têm a oportunidade de elaborar para elas e para as outras pessoas que estão em volta a própria história. Você acha que isso é importante mesmo que seja depois? Mesmo que seja depois. Às vezes eu sinto que é tão dolorido, Denise. É dolorido, mas claro, hoje a gente tem falado isso tanto no campo da diversidade de raça, mas também diversidade de orientação de sexo sexual e identidade de gênero, sim, que tem algumas coisas que institucionalmente eu posso fazer antes. Então, o meu ambiente ser mais acolhedor, eu ter imagem de pessoas negras no espaço onde a gente está trabalhando, sim, eu ter claramente na parede escrito, né, lá no normas de conduta, se você sentir que você foi discriminado por sua raça, por sua cor, por sua identidade de gênero, orientação sexual, etnia, você tem com quem falar, esse aqui é o canal, esse aqui é o espaço que eu vou fazer, tendo material de cuidado da pessoa, né, a gente tem várias coisas que a gente, né, manda para as pessoas, para elas se orientarem sobre cuidados, folhetos, também essa nota de que isso pode acontecer, é uma forma de prevenção. Sim. Ter códigos de conduta com os meus profissionais, eles saberem que não vai ser tolerável racismo ou condutas também. Mas o que a gente estava falando logo antes é do implícito. Então, o implícito nem sempre eu consigo perceber antes. Estou pensando em 2 exemplos na minha cabeça. Né? A gente tem vou falar isso porque são vídeos públicos, né? Sim. Assim, desde a Leia, né, que chegou a gravar um vídeo trazendo a questão dela, ela demorou 4 anos. Sim. Né, para conseguir fechar um diagnóstico de um câncer de mama, e ela tinha muito essa sensação de que ela não conseguia ser examinada. Né? Então tinha isso, a Leia é uma história, a Larissa é outra, e a Larissa é câncer de colo uterino e que não teve no momento da BRAC a questão da sedação, que para mim não é explicável, né? Não durmo. Então, você acha que tudo isso são pontos aí centrais que a gente tem que ficar muito atento? Sem dúvida. Desde as crianças, né? Assim, consentimento no caso de ser examinado, poder ter acompanhante, né? Adolescentes negros, eles têm menos acompanhantes do que adolescentes brancos, por exemplo. Que tem 12 anos, já não precisa andar mais com o pai e com a mãe. Absurdo, né? Então você vai desumanizando muito precocemente. E essas experiências no sistema de saúde, elas vão sendo moldadas desde que a gente nasce, na verdade, né? Então essa validação do que a gente sente, do que a gente está queixando, do direito a ser examinado, do direito a ser encaminhado adequadamente e do direito de ser explicado sobre o que está acontecendo com você. Porque se o médico, ou a médica, ou o enfermeiro ou a enfermeira, eles retardam uma analgesia, né? A gente tem esse exemplo mesmo. Veja, o médico ele prescreveu lá, SOS dor se o paciente disser. Mas geralmente quem vai fazer a prescrição não é quem vai executar a medicação. Tem as técnicas, tem os enfermeiros, tem, né, todo um corpo que cuida também desse processo. Então, validar a crítica da queixa do outro não é só no consultório médico, envolve também todo esse processo da enfermagem. E aí existem situações que eu posso me antecipar de fato, né, Lu? A gente pode explicar para o paciente desde o início quais são os direitos dele. Sim. Isso também é uma coisa que no Brasil a gente faz muito pouco. Né? O paciente chegou, qual vai ser a sua trajetória de tratamento aqui? Agora, com a navegação oncológica, a gente tem aprendido mais sobre isso. E ter um enfermeiro navegador, ter alguém que realmente vai fazer esse processo de acompanhamento é fundamental. Mas no Brasil a gente tem muita fragmentação ainda. Então, a atenção primária... A nossa experiência de navegação, ele não sabe o próximo passo. Não sabe o próximo passo. Não sabe o próximo passo. Nem a quem recorrer, né? Para não se perder. E aí a gente tem aprendido na atenção primária um pouco com esta questão. Por quê?
Na atenção primária, um dos princípios da atenção primária à saúde, que é lá onde tem o posto de saúde, a clínica da família, a unidade básica de saúde, a gente vai ter geralmente o primeiro contato das pessoas com um diagnóstico, com a possibilidade de ter um câncer ou não. Nesse sentido, a gente fala que a atenção primária ela é coordenadora do cuidado. Independente da pessoa ir para um hospital oncológico, para um centro especializado, ela continua sendo minha paciente. Então, eu continuo como médica de família, fazendo visita domiciliar, organizando cuidado com a minha equipe. Até se ela for paliativa, ela continua tendo esse mesmo acompanhamento. Mas a gente tem muita dificuldade de nomear para a pessoa quais são as etapas que ela vai passar, porque muitas vezes a gente também se vê fora dessa rede. Então, a atenção primária é a patinho feio, né? A gente só serviu para pedir o exame, ninguém vai dizer para a gente o que aconteceu. Então, os hospitais, em geral, eles não trazem de volta pra gente. Eu não sei, eu mando meu paciente para o hospital oncológico, eu não recebo o que a gente chama de contra-referência, que é um papelzinho falando, olha, esse paciente foi diagnosticado com tal coisa, ou ele ainda vai fazer tal exame, ou ainda preciso de fazer tal etapa na cadeia dele. Então, para eu navegar lá, eu também preciso... Não, e agora a gente se vê discutindo devolver o paciente para a primária, sendo que você nunca mais soube nada do que aconteceu com ele, né? Então, para você entender que isso é diferente, por exemplo, no paciente que está num super hospital, no melhor hospital de São Paulo, porque tem toda uma equipe de cuidado, tem tem alguém que está olhando para isso tudo e vai tentando integrar de forma mediada, né? Ele tem a possibilidade, tem essa possibilidade. Agora imagina quando você envolve cuidado nutricional, cuidado com a própria questão, né, da dor, o cuidado estético, porque você precisa de toda uma reabilitação, muitas vezes, que não é só da parte funcional. A reabilitação funcional também é muito relevante, mas a gente não pode desvalorizar a autoimagem que a pessoa tem. Então, como integra isso tudo? Uma pessoa negra que sempre usou cabelo afro, por exemplo, o Black Power, não tem peruca Black Power para ela, não tem lacê Black Power imediatamente. A gente pensa nisso, assim, a pessoa gostaria de... A questão do filtro solar, né? Agora a gente começa a ver essa paleta incrível, né? De um monte de tom, mas isso é muito recente. Então, esses cuidados até simples. Outro dia uma senhora que estava com câncer e estava em tratamento num bom hospital aqui de São Paulo, ela estava com uma mucosite importante e foi à atenção primária, foi numa consulta, porque ela estava querendo buscar como é que ela melhorava aquilo, né, e tudo mais. E eu fiquei assim, mas poxa, por que lá? Eu sei que esse hospital... Por que não... Dentista, né, para fazer laser terapia. Isso, por que não passaram nada disso? E qual era a única diferença dela? Ser uma pessoa humilde que morava muito longe desse hospital, talvez realmente ela não tivesse como ir em todos os cuidados multiprofissionais que se oferecessem, né? Então a família já tinha uma dificuldade realmente de levá-la até lá. Mas, poxa, ela escreveu uma cartinha pra gente falando, atenção primária, vocês podem cuidar disso, não sei o que e tal. Então, essa comunicação, que é o tal do advocacy que a gente está falando, né? Ela precisa ser investida em quem precisa mais. Eu acho que notar a raça, a cor da pessoa como algo que precisa mais é algo que a gente... Tem que ser um alerta para eu tratar de uma forma diferente, porque ele está sofrendo. Mais vulnerabilidade, essa pessoa está... Mais vulnerabilizada ela está sendo, né? Bom... Eu vou mudar um pouco aqui nosso rumo da conversa, mas eu quero assim, você acha que a gente falou de tudo aqui até aqui, né? Porque agora eu quero te ouvir um pouco do que está sendo feito para mudar, né? Nosso papel, né? Quase que aí, né? Um call to action mesmo para as pessoas entenderem o quanto a gente está falando de um assunto importante. Tem mais algum exemplo que você sente que a gente não falou, que acha que é importante? Mesmo em relação a essa parte do viés, né? Que eu acho que é tão importante, do quanto, o que eu posso de repente fazer para eu trazer mais à tona essa questão, para eu me autoavaliar. Tem exercícios assim? Tem alguns exercícios sim. Na trajetória, no que a gente chama de como eu me torno uma pessoa antirracista, a gente vai falar um pouco disso no final em relação aos livros e tudo mais, a gente tem algumas possibilidades, né, de engajamento com alguma causa, com essa leitura, né, tipo... Se eu sou uma professora, se eu sou uma pesquisadora, se eu sou alguém que lida com essas questões, nas minhas aulas eu tenho procurado indicadores de raça, cor, ou eu faço a aula e tá tudo bem, assim, né? Não é só colocar a imagenzinha, porque hoje a gente está muito em voga essa coisa do ESG, então todo mundo quer, dentro da sustentabilidade, mostrar que está aberta a diversidade. Com alguns retrocessos, a gente sabe que mundialmente aí a gente é influenciado, enfim, pelo cenário externo, mas em geral o Brasil ele se posiciona, as pessoas têm se posicionado de forma progressista nessa construção. Mas o engajamento real profissional é técnico também.
Então, dentro de cada uma das nossas áreas, procurar artigos científicos, procurar leituras, saber usar realmente os indicadores que vão me levar a entender a diferença de cuidados de tratamento, perder o medo de falar sobre isso vai ser super necessário. E aí, claro, mais uma vez, vocês da Oncoguia, o terceiro setor, o próprio governo federal, os governos, né, estadual, municipais, nós, como toda a sociedade civil organizada através das sociedades de especialistas, somos molas propulsoras disso, a gente vai fazendo. Mas o individual é muito importante. Então, se não atingir lá dentro aquela pessoa, né, então ela se abrir a um repertório diferente também, né? Querer ler, querer ouvir, validar as experiências de pessoas negras. Não é possível que eu viva tão numa bolha que tudo em volta de mim não olha para isso e eu continuo achando que está normal, né? Tá bom. Por onde a gente começa? O que está sendo feito para a gente mudar essa realidade, né? E aí, de novo, esse exercício do que eu faço individualmente, o que eu faço coletivamente, que você acabou de começar. Em relação ao cenário nacional, a gente tem, como eu falei já, né, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e o Ministério da Saúde fez uma portaria no final de 2023 que chama Estratégia Antirracista na Saúde, onde ele estimula, né, uma discussão que seja feita em todos os serviços de saúde, a incorporação dessa discussão de quesito raça-cor nos documentos oficiais. A gente tem uma outra portaria que colocou que não deve ser preenchido o campo ignorado, que a gente realmente tem que fazer essa identificação a partir dos 5 quesitos do IBGE. Então, existe toda uma mobilização, até interministerial, né, para que isso de fato aconteça e traga elementos aí da religiosidade, da cosmologia africana e indígena, como centrais também nesse processo, da cultura. Porque muita gente, a gente acha que a questão da raça-cor, ela está ligada só à genética, né? Então, a doença, a pessoa vai ter mais risco de ter aquela... E não é assim. Então, tem outras coisas que estão relacionadas a isso e que estão descritas tanto na política nacional quanto na estratégia antirracista. Paralelamente a isso, a gente tem, né, todos os movimentos que lidam com a questão da saúde, né, principalmente os movimentos sociais de mulheres negras, no campo do direito sexual, justiça reprodutiva, né, que denunciam essas violências que as pessoas sofrem nos sistemas de saúde, que também é muito importante da gente conhecer, da gente visibilizar. Mas no aspecto mais, como a gente estava falando, individual, do profissional, existe uma necessidade de reconhecer que a nossa formação é falha. Então, hoje, as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, que é onde a gente tem lá, né, o Ministério da Educação dizendo o que tem que ser aprendido, elas já começam a apontar que essa diversidade étnico-racial, de gênero, enfim, ela tem que estar presente nos currículos. Mas não está, ainda não na sua totalidade. Então, existe uma responsabilidade de se formar uma rede de educação permanente nesse aspecto, que permita que os profissionais eles tenham acesso à informação. Nessa iniciativa, então, da Oncoguia com a Secretaria de Justiça de São Paulo, a proposta foi produzir um material de letramento racial adaptado para a saúde. Então, o letramento racial ele foi uma proposta da Frances Twice, uma pesquisadora norte-americana, mas que desenvolveu a pesquisa dela na Inglaterra, com casais interraciais. Então, famílias que tinham pessoas negras afrodescendentes e pessoas não negras afrodescendentes e que tinham filhos que eram tanto, né, com características fenotípicas de pessoas afrodescendentes quanto não. E aí ela foi estudar essas famílias, ela também passou pelo Brasil um tempo, fez alguns estudos aqui, tanto em Salvador quanto no interior de São Paulo. E ela foi essa pesquisadora da interracialidade, como você poderia, numa família interracial, criar as crianças, mesmo sendo uma pessoa branca, né? Você adotou, você teve filhos interraciais, e você precisa de criar essas crianças, prepará-las para o desafio que é ser uma criança negra numa sociedade eminentemente racista. Sim. Então, ela criou 5 passos para que essas famílias elas pudessem se promover, né, num cuidado aí antirracista, de combate ao racismo dentro das suas próprias famílias. E aí a gente, né, adaptou isso, eu e algumas outras mulheres também médicas de família, então a Rita Burré, Monique França, Renata Carneiro, a gente até escreveu um artigo, né, na nossa Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que chama Sua Consulta Tem Cor, em que a gente pega alguns exemplos e a gente vai trabalhando a partir desses exemplos essa racialização, tanto do profissional quanto da pessoa e como essa relação é afetada por isso. E aí, para produzir esse artigo, a gente foi beber dessa questão do letramento racial, que a Lia Weiner Schuckmann, que é uma outra psicóloga que trabalha com branquitude no Brasil também, trouxe essa discussão para o campo da psicologia, das relações na saúde, só que ela não adaptou para a saúde necessariamente, ela só traduziu o conceito da França porque ela estava estudando família interraciais. A gente teve essa aproximação com esse conceito,
Medicina de família trabalha muito com a abordagem de família, então a gente conheceu e trouxe para isso, e aí a gente adaptou esses 5 passos para a medicina, para a saúde como um todo. E o primeiro deles é justamente esse reconhecimento do profissional de saúde de que ele tem raça e que ele tem cor. Então, se na maioria das vezes essa raça e essa cor é branca, ele vai ser identificado com uma colonização, com um processo de construção de um país que é atravessado por um racismo. E aí a gente precisa se apropriar dessa identidade racial. Então, como eu que tenho geralmente, né, essa imagem de mim como profissional que está ali, o white savior, né, aquele que salva a humanidade, que tem esse ethos constituído, né, de eu estou abrindo mão de cuidar da minha vida, da minha família para cuidar das outras pessoas, sair de casa, principalmente quando é periférico, né, porque tem um pouco disso, quando um profissional está no SUS, quando ele vai para um lugar, uma região que é menos acessível, ele tem um pouco disso, de achar que ele, né, tá indo salvar as pessoas, e aí ele tem uma resistência até maior a entender essa questão da racial, como é que atravessa o trabalho dele. Então, que já está preenchido, né? Isso. Por essa... E assim como os pais das crianças que a Friends também fazia entrevista. Então, como eles eram brancos, eles achavam que não. Se eu casei com um parceiro, uma parceria negra, então não sou racista. Eu amo uma pessoa negra, mas não vou... E eles não conseguiam entender como não saber pentear o cabelo do filho ou como não prepará-los para o desafio de ser uma criança negra por serem pessoas brancas afetava o desenvolvimento dos próprios filhos. Então, do mesmo jeito, né, os profissionais aí nesse lugar, eles também precisam se apropriar da sua identidade racial. E uma vez se apropriando dessa identidade racial, entender que eles fazem parte do problema, mas também da solução. Isso é o que é mais bonito para mim. Porque se você faz parte desse problema, você também faz parte da solução quando você resolve esse problema. Ou tenta resolver esse problema. O segundo passo que a Franci enumerou era de que reconhecer que o racismo é um problema atual é fundamental. Grande parte dos momentos que eu vou fazer discussões de letramento racial com as pessoas, elas ainda insistem em falar assim, mas isso foi do passado. A escravização acabou há 100 anos no Brasil. Todo mundo hoje no Brasil tem as mesmas oportunidades. Todo mundo no Brasil tem os mesmos direitos. Todo mundo pode votar. Todo mundo pode se eleger a algum cargo público. Entende? As pessoas, elas às vezes negam. Ah, meu avô era fazendeiro. Eu só herdei tudo que meu avô produziu com isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não bati em ninguém, eu não açoitei ninguém, eu não escravizei ninguém. Mas a empregada doméstica que está na casa da pessoa, às vezes até sem receber direitos trabalhistas como está previsto em lei, continua sendo uma pessoa negra. Mas às vezes a pessoa acha que ela está dando uma oportunidade para aquela pessoa. Entende? Então, é uma delicadeza muito grande, porque não são comportamentos generalizáveis, mas são comportamentos que a gente precisa explicitar. Então, o racismo ele é um problema atual. E na saúde também. Quando é que isso ficou mais claro que nunca? Eu falei de 1996 e os dados históricos. Ah, mas o SUS ele vem de 1988 para cá, então já melhorou muito, porque todo mundo tem direito à saúde, é universal, é integral, é maravilhoso. Mas o SUS também é atravessado pelo racismo. Covid-19. Foi quando a gente mostrou para todo mundo como é que isso era completamente diferente do imaginário. Mas eu tenho muito essa sensação na oncologia, Denise, porque assim, eu trabalho, sei lá, no mínimo há 15 anos só com a ONG, né? Então são 20 anos já na oncologia. Assim, imagina, é muito mais recente, assim, sabe? Tô voltando da SBOC, né? Então, agora tem, né, nos últimos 3, 4 anos pra cá, que a gente tem uma sala que tá só falando disso, com uma paciente falando, sabe? É muito novinho, é muito recente. E olha que eu acho que a sociedade... Com cuidado e com, sabe, espaço que merece ainda tem que ser maior. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Oncologia tem uma característica até diferente das outras sociedades de especialistas, porque ela é mais permeável pelo relato dos pacientes. Essa relação com a sociedade civil, assim, você tá falando, né? Você da sociedade civil estava no congresso médico. Isso não existe nas outras especialidades. Talvez um pouquinho no endócrino, porque diabetes é uma coisa assim muito... Mas ainda não entenderam. Mas as outras, elas são muito pouco permeáveis. Então, não só o relato, mas esse trabalho em conjunto, entender que é um trabalho de parceria. Então, esse reconhecimento de que o racismo é um problema atual, como é no caso da pandemia da Covid-19, mostrou pra gente, ilustrou pra gente, é porque a gente conseguiu lá no início, né, não sei se todo mundo lembra disso, mas é importante a gente colocar porque foi um marco, a ficha de notificação de síndrome respiratória aguda grave, antes da gente diagnosticar que era Covid, influenza ou que era algum outro vírus respiratório que estava causando aquele quadro, ela não tinha o quesito raça-cor. E aí, no início da pandemia, lá em março, abril, eu estava tanto no grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, quanto no grupo de trabalho de Racismo e Saúde da ABRASCO, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
E a gente começou a falar, olha, tá morrendo mais pessoas negras. As pessoas negras elas estão tendo menos acesso às UTIs, porque as UTIs elas eram centrais nas cidades. Tem menos respirador nessas regiões da cidade, tem menos máscara, tem menos abrigo para essas pessoas poderem ficar e ficarem fazendo isolamento social. Nessa época, a gente começou a fazer essa denúncia até na TV, né? Eu participei de alguns programas de televisão, a gente fez essa denúncia, mas a gente não tinha dados para mostrar efetivamente isso. A gente entrou na justiça, juntos, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pedindo que a justiça obrigasse o Ministério da Saúde a incorporar na ficha o dado de raça-cor. E isso demorou uns tempos, assim, 30, 45 dias para acontecer efetivamente. E quando os dados começaram a aparecer, começaram a mostrar exatamente o que a gente vinha falando. Se com as pessoas negras das populações urbanas periféricas já era um gap muito grande entre... Você pegava o número de pessoas que entravam com a síndrome e as pessoas que saíam hospitalizadas e morriam. Era muito maior. Então tinha um gap de tratamento. Essas pessoas tinham até o diagnóstico, mas elas não conseguiam tratar adequadamente. E aí a gente, quando foi ver isso para indígenas e quilombolas, era muito pior. Aonde a pandemia chegava, dizimava. Então as próprias comunidades elas começaram a ter processos de fechar, para não entrar realmente ninguém naquela fase. Então, além do marcador raça-cor, ainda tinha o marcador de territorialidade ligado à raça e etnia. Então é um problema atual, a gente não pode dizer. E isso muitas vezes, acho que até também na mesma época a gente teve a situação do George Floyd nos Estados Unidos, todo o movimento de Black Lives Matter. Isso acabou, né, das vidas negras importam, acabou se reproduzindo e multiplicando como onda no mundo. Então e também por esse movimento da ESG, né, acho que toda essa questão ela propiciou um momento ali entre 2021 e 2023 de visibilidade disso na pauta, na mídia. Isso foi muito relevante, mas na medicina e na saúde como um todo não tão impactante quanto. Essa onda ela ficou um pouco mais já marolinha, sabe? Então acho que esse reconhecimento ainda de que é um problema atual é algo que a gente precisa insistir e elaborar melhor por conta, né, de toda a situação, que isso acontece em 3 níveis. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre 3 tipos de racismo. Racismo institucional, racismo internalizado e o racismo interpessoal. Tá? Quando a gente falou aqui, a gente falou muito dessa questão do racismo interpessoal. Então, como eu paciente e como o médico. Isso, eu, médico e paciente nessa relação, profissional de saúde nessa relação, acabo afetado por essa discriminação que acontece na relação. Muitas vezes fechado numa sala, né? Muitas vezes fechado numa sala. O institucional, que seria o nível mais externo, ele é o que propicia que isso aconteça e continue acontecendo, porque eu não faço essa avaliação de indicadores, eu não analiso meus dados. Então eu vou lá na instituição... Tá fingindo que não estou vendo e deixo para lá. Perfeito. Eu vou lá no institucional, onde tem as regras, as leis, os valores, os princípios daquela determinada organização e falo, a minha organização, se não olhar para isso, está sendo racista e está reproduzindo... Tem que revisar a política e mudar a cultura. E como é que eu faço isso? Eu faço comunicação para os meus pacientes, eu crio conselhos que sejam permeáveis, não só a presença de pessoas brancas, mesmo que sejam mais, né, pobres, empobrecidas, mas eu vou trazer outras pessoas também, eu vou trabalhar com a valorização da diversidade, eu dou informação, eu faço mecanismos de escuta, boto as ouvidorias para funcionar também nisso, eu coloco a comunicação efetiva de que o racismo ele pode estar presente ou não nas relações. E o racismo internalizado, ele tem muita relação com as crenças pessoais, então o que eu acredito, inclusive nessa relação de inferioridade. Muitas vezes as pessoas negras, elas interiorizam o racismo de uma forma que é através do gratitude bias, né? O viés de gratidão. Então as pessoas negras é uma mistura de eu tô tão preocupado com o meu diagnóstico, com a minha necessidade de tratamento. Já cheguei até aqui, né? Já cheguei até aqui, como que eu vou reclamar? A gente ouve muito exatamente, isso, como é que eu vou reclamar? Eu não posso bater nesse sistema, eu não posso brigar contra isso. Ele está me abrigando. Então esse viés de gratidão, ele tem que ser trabalhado junto a esse racismo internalizado, porque é a própria pessoa achando que ela não tem direito de fazer aquilo. Como eu vou questionar no médico? Como é que eu vou reclamar na ouvidoria? Né? Então, é um sentimento, muitas vezes, de desvalor, de não merecimento, Então, a gente também tem que trabalhar isso, porque essa crença de que eu não tenho valor, de que eu não tenho direito, de que também me desumaniza. Então, são pedacinhos da mesma situação, de uma leitura que a gente faz, né, sobre como o racismo opera na saúde, e esse processo ele precisa ser explicitado. Então faz parte aí desses primeiros 2 passos do letramento racial. Eu perceber quem eu sou, em que mundo que eu estou vivendo. Aí vem o terceiro, que é os números
importam, as palavras importam, o vocabulário que eu uso para fazer essa leitura da sociedade, desse contexto, ela vai importar. O terceiro e o quarto passo, eles falam justamente desse reconhecimento de um vocabulário próprio que eu preciso utilizar para comunicar sobre isso e anteriormente das identidades raciais serem aprendidas. Então, entender que eu não, mesmo que eu não tenha, não é o meu propósito ofender meu paciente, negligenciar meu paciente, eu aprendi isso de alguma forma. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma associação, né, com quem é negro gostar de samba, carnaval e futebol, no caso da medicina, no caso da saúde, a gente entende que as pessoas negras têm determinados tipos de comportamento que propiciam elas ficarem mais doentes, que propiciam elas serem mais negligentes com a própria saúde. Então, se eu não identifico que essa identidade racial está atrapalhando a minha relação com o paciente, com a pessoa que eu estou cuidando, eu não modifico, inclusive, a minha forma de me expressar. E aí eu não adoto esse vocabulário próprio. Então, imagina se eu estou falando com um paciente que é de uma religião afro-brasileira, né, de uma situação que ele quer usar as guias, por exemplo, no hospital, no tratamento dele. Veja, é muito comum você entrar num quarto de um paciente e ter um terço, ter uma imagem da santinha. Nossa, se agora estou religioso, então, muito, né? Agora é comum ter as guias penduradas do paciente, é comum você ter as imagens dos orixás dentro de um mesmo quarto, isso é aceito. Tem gente que fala dessa, não, mas aí você tem que cuidar da religião do outro, que muitas vezes a enfermaria tem outras pessoas ali. Mas ninguém se preocupa de ter um terço ou de ter uma imagem de Nossa Senhora na mesma enfermaria. Entende? Verdade. Então assim, ou a gente opta realmente por ser laico, ou a gente não tem de ninguém, né? Não tem de ninguém, ou a gente respeita a espiritualidade de todo mundo. E cada um vai pro seu cantinho. Aí se o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou alguém ali daquela situação fala assim, não, mas isso é coisa de macumba. Macumba é do mal, macumba, entendeu? Candomblé é para fazer maldade para os outros. Ela está incorporando uma identidade racial aprendida de que as religiões afro-africanas, afro-brasileiras, elas são derivadas de algo demoníaco, de algo negativo, de algo maligno. E está reproduzindo isso no trabalho dela, inclusive com a linguagem, que não é adequada. Então, essas possibilidades de interpretar o que a gente percebe ali naquela situação como uma prática racializada é o quinto passo. Porque, veja, eu preciso entender como é que essas identidades são aprendidas para poder entender como eu mudo meu vocabulário para fazer isso e, inclusive, interpreto aquela situação a ponto de problematizar isso no meu serviço, fazer uma mediação. Porque se eu participei de um treinamento e eu vivo essa situação, que outras pessoas não participaram disso, qual é o meu papel como profissional? Ser um multiplicador. Se é alguém que numa reunião de discussão de caso levanta qual é a raça desse paciente, qual é a cor desse paciente, como ele se identifica, será que ele passou por isso? Será que essa resistência que ela está em vir aqui ou fazer isso não foi porque ela já foi tratada desta forma antes? Pode não ter nada a ver com aquele momento da oncologia, pode ter a ver com a violência obstétrica que ela sofreu no parto dela. E aí ela não conseguia mais ir no ginecologista para fazer precocemente o Papa Nicolau. Sim. Pode ser por uma violência sexual que ela sofreu, que pode ou não ter relação com a raça, eu não sei. Mas só de levantar essas hipóteses e trabalhar as perguntas dentro dessa relação muda a minha forma de interpretar práticas e códigos que podem estar sendo racializados. Ai, Denise, quanta coisa importante. Bom, eu vou tentar a gente fechar aqui quase. Tá bom. Que você... Tô pensando em quem tá aqui, né? Acabou de estar aqui atordoado com tanta informação importante e já estamos deixando as pessoas com um gostinho de quero mais. Sim. O que tem de recurso disponível, né, para essas pessoas poderem prestar atenção, né, e começar a mudar de comportamento? Ó, quando eu me preparei para vir aqui conversar com vocês, eu falei assim, nossa, é uma oportunidade ímpar, assim, de falar, de chamar a atenção para algumas coisas, né, que a gente tem de material e que tem disponível. Então, as coisas que eu escolhi primeiro estão disponíveis gratuitamente na internet, assim, pra gente poder... Depois a gente põe link, a gente organiza. Então, uma coisa que mais me lembrar, mas não posso esquecer, é um documentário chamado Blue Eyes. De uma professora chamada Jenny Elliott. Ela está com 91 anos, ela é americana, né, norte-americana, e ela era professora na época do segregacionismo racial nos Estados Unidos. Então ela tinha alunos brancos e alunos negros, e eles tinham que ficar na mesma classe, mas eles não podiam comer juntos, eles podiam fazer as coisas juntos. E ela se revoltou contra aquilo. Ela achou que aquilo não era algo que era razoável, antes mesmo de entender qual era o papel dela nos movimentos civis norte-americanos, direitos civis e tudo mais. Naquela época lá, né, gente, Martin Luther King, Malcolm X,
Então a Jane, ela, lá naquela época, começou na cidadezinha dela, lá de interior, a brigar com isso. Ela criou um experimento chamado Blue Eyes. Então ela botava pessoas brancas todas na mesma sala, só que ela separava quem tinha olhos azuis de quem não tinha olhos azuis. E aí ela criou um código que as pessoas de olhos azuis, elas podiam fazer determinadas coisas, falar determinadas coisas, e as pessoas que não tinham olhos azuis não podiam. E aí fez eles viverem entre si a experiência da discriminação. Uau. E aí ela grava, né? O seu documentário é bem antigo, ele tá, tem vários no YouTube. Para mim foi uma experiência muito importante, assim, de assistir como educadora, né? De olhar como as pessoas elas reagem a essas situações. E eu acho que vale a pena conhecer. Tá. Um outro conjunto de vídeos, né? Tipo série. Tipo uma série, isso. É de uma professora que eu citei aqui, que é a Lilian Werner Schuckmann, né, que estudou branquitude no Brasil, e ela tem uma série são 3 episódios que estão disponíveis gratuitamente na Google Play, falando sobre branquitude e diversos pontos. Tem o de saúde, tem o de artes, tem o de cultura, E eu acho que são episódios que aumentam muito o nosso repertório para entender como isso tudo se permeia a partir de um lugar que não é o outro. Porque, veja... Como é o nome desse? Esse é branquitude e racismos, Tá na Google Play. Só para você entender, Lu, assim, a gente está muito acostumado a discutir raça a partir do outro. Então, a raça do meu paciente determina que ele fique doente. A raça do meu paciente determina como ele está sendo tratado. A raça do meu paciente impede que ele compreenda determinadas coisas, a raça, a cor, a etnia. Mas e como a minha raça afeta, a gente tem muito pouco material. Por isso que eu selecionei esses dois. Sim. Porque para pensar nessa questão de tirar do automático ou do papel das pessoas invisível, brancas né? nessa briga. Porque eu tenho várias pessoas brancas aliadas, você é uma pessoa branca aliada nessa construção. Então eu acho que é possível e é capaz, né, pedagogicamente falando, de ser aprendido, de ser interpretado. Daí esses 2 materiais eles estão disponíveis gratuitamente na internet, é mais de fácil acesso, né? Tá bom. A gente tem vários podcasts, eu gosto muito do podcast do Mano Brown, né? Eu acho que ele acaba trazendo um repertório também, quem não conhece, né? Ele trouxe várias personalidades para falar sobre racismo, principalmente na 2ª temporada. Eu fiz parte de um deles, né? Então, para discutir nutrição e saúde, então é um material também que eu acho que está bastante disponível e que enriquece muito também essa discussão. E eu não posso deixar de falar, você é profissional de saúde, todos nós profissionais de saúde, pacientes também, mas o profissional com certeza tem que ler a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra pelo menos uma vez na vida. Isso é dever de casa. A política ela tem, sei lá, 4 ou 5 páginas no PDF de A4. Tem que entender o que a política está trazendo. Muitas vezes você vai terminar a leitura e fala assim, mas como é que eu operacionalizo isso na prática? Aí tem vários artigos que você pode ler, né? A gente tem hoje mais produções. Vocês que estão na oncologia mais diretamente, a gente acabou de ter o lançamento do Manual de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia. Lá, a gente estava lá no Tava lá no Rio, né? Incrível, feito por várias mãos, né? Acho que é um documento institucional dos mais preciosos que a gente teve aí nos últimos tempos lançado. Então, saindo do macro para o micro, para esse manual aí, eu acho que vocês vão ter muito material, coisa boa que vocês podem conhecer na Nature, no BMJ, no Lancet, que são revistas internacionais. Existem acervos inteiros sobre como o racismo afeta as relações de saúde. Aí, para quem lê inglês ou para quem consegue botar, hoje com a IA a gente consegue colocar um PDF e já traduz também, né? Então, tem várias coletâneas de artigos sendo publicados nesse sentido, até sobre o viés implícito, sobre essas relações educacionais. E entender que nada é terminal, assim, eu não faço um curso de especialização e aprendi tudo sobre relações étnico-raciais. Inclusive, no Brasil, a gente está no auge, talvez, dessas discussões e muita coisa ainda pode ser elaborada, pode ser construída. Então, vai o convite para vocês também aí que quiserem se engajar, fazer trabalho de conclusão de curso, trabalho de conclusão de residência, né? Trabalhos de mestrado, doutorado, pesquisas que levem em consideração. Sempre trazer a perspectiva étnico-racial vai enriquecer a nossa diversidade do nosso povo, do melhor cuidado em saúde. Uau, meu Deus. Muito obrigada. Tamo junto, imagina. Muito obrigada. É um prazer. Gente, tá aqui, né? Muito assunto, muita informação, para lá de necessária, importante para sua prática, né, como profissional de saúde, para você, paciente, que precisa se informar e entender, né, muitas vezes situações que você pode estar vivendo ou não. Denise, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer, uma honra para mim. Até breve. Tchau, tchau.